Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é crônica, módulo 3, páginas 24 a 29. Vamos ver um pouquinho sobre o gênero crônica, de como surgiu e do que se trata este gênero. Há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade, uma coisa corriqueira. É dizer: que calor, que desenfreado calor. Disse isso, agitando com as pontas do lenço, bufando como um touro ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Resvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos, fazem-se algumas suposições acerca do sol e da lua, outras sobre a febre amarela, manda-se um suspiro a Petrópolis e la glace est rompue. Quebrou-se o gelo. Está começada a crônica. Não posso dizer positivamente em que ano nasceu a crônica, mas há toda a probabilidade de crer que foi contemporânea das primeiras duas vizinhas. Essas vizinhas, entre o jantar e a merenda, sentaram-se à porta para zombar dos sucessos do dia. Provavelmente começaram a lastimar-se do calor. Uma dizia que não pudera comer ao jantar, outra que tinha a camisa mais ensopada do que as ervas que comera. Passar das ervas às plantações do morador fronteiro e logo aos prazeres amorosos do dito morador e ao resto era a coisa mais fácil, natural e possível do mundo. Eis a origem da crônica. Que eu, sabedor ou conjecturador de tão alta linhagem, queira repetir o meio de que lançaram mão as duas avós do cronista, é realmente cometer uma trivialidade. E, contudo, leitor, seria difícil falar desta quinzena sem dar ao calor o lugar de honra que lhe compete. Seria, mas eu dispensarei esse meio quase tão velho como o mundo, para somente dizer que a verdade mais incontestável que achei debaixo do sol é que ninguém se deve queixar, porque cada pessoa é sempre mais feliz do que outra. Não afirmo sem prova. Fui há dias a um cemitério, a um enterro, logo de manhã, num dia ardente. Em volta de mim ouvi o estribilho geral. Que calor, que sol, é de rachar passarinho, é de fazer o homem doido. Íamos em carros, apeamo-nos à porta do cemitério e caminhamos um longo pedaço. O sol das 11 horas batia de chapa em todos nós. Mas sem tirarmos os chapéus, abríamos os de sol e seguíamos a suar até o lugar onde devia verificar-se o enterramento. Naquele lugar esbarramos com 6 ou 8 homens ocupados em abrir covas. Estavam de cabeça descoberta a erguer e fazer cair a enxada. Nós enterramos o morto, voltamos nos carros e daí às nossas casas ou repartições. E eles? Lá os achamos, lá os deixamos, ao sol, de cabeça descoberta, a trabalhar com a enxada. Se o sol nos fazia mal, que não faria aqueles pobres diabos durante todas as horas quentes do dia? Bom, então crônica é um gênero textual
em que se baseia, né, através de assuntos do cotidiano e se aproxima muito de uma conversa. Hoje nós vamos ver uma crônica narrativa e que o título é A Herança, e esse texto é de Léo Cunha, um dos autores contemporâneos aí que eu gosto bastante. A gente vai ver um pouquinho sobre ele já já. Bom, durante o nosso dia a dia acontecem fatos curiosos, emocionantes ou divertidos que renderiam uma boa crônica. A seguir, leia uma crônica inspirada em um fato como estes. Letra A. Algum acontecimento de seu cotidiano poderia virar uma crônica? Eu acho que ainda é muito cedo para vocês me responderem essa pergunta, mas logo que vocês entenderem mais sobre a crônica, vocês vão perceber que várias coisas que acontecem no seu cotidiano poderiam sim virar uma crônica. Ao ler o título do texto, você consegue imaginar sobre o que essa crônica, seria o assunto dessa crônica? A herança? Bom, vamos descobrir? Então vamos lá, vamos para a leitura do texto. Desde pequeno eu via meu avô lendo aquele livrão grosso de capa dura, azul, e ficava imaginando por que é que a avó nunca acaba de que o vô nunca acaba de ler esse livro. Será que alguém obrigou o coitado? Será que ele não sabe ler direito? Será que o livro é chato? Está escrito em outra língua? Que mistério será esse? Até que um dia eu, com meus 8 ou 9 anos, perguntei para ele: Ô vô, por que é que você nunca termina de ler esse livro? E ele me olhou com surpresa e diversão. Não, Léo, é que eu termino o livro e começo de novo, termino e começo de novo, termino e começo. E assim, durante 30 anos, de 1964, quando ele comprou o livro, até 1994, quando ele morreu. Meu avô leu 25 vezes O Grande Sertão Veredas. Para quem não conhece, é um livro enorme e assustador de tão bonito, escrito pelo Guimarães Rosa. Livro difícil também, cheio de palavras inventadas, de frases inesperadas, de causos surpreendentes. Aquele livro, para mim, foi uma revelação. Então, quer dizer que a gente podia ler e reler um livro muitas vezes e cada vez curtir mais ainda a história? Quer dizer que o livro não se esgota nunca? Meu avô operou de catarata ainda na década de 70, quando não existia essa cirurgia laser de hoje. E mesmo depois da cirurgia, ele ainda precisava usar o tempo todo uns óculos de lente tão grossa que parecia que é uma lente de aumento. Eu ficava embasbacado de ver aqueles dois olhões do meu avô, azuizinhos feito bola de gude azul, olhando sem piscar para o grande sertão. Aquela imagem nunca me saiu da cabeça. Daí que, quando ele morreu, já velhinho, 90 anos de idade, eu só pedi uma coisa de herança: o livro azul de capa dura. Não quero mais nada, vó, só o livro. Vovó não gostou nada da ideia. Queria enterrar o livro com ele. Ah, Léo, tente entender. O João era doido com esse livro. O livro era a paixão dele. Tem que enterrar com ele. Não tem jeito, não dá, não. Resultado, escondi o livro no fundo do armário e não contei para ninguém. Minha avó fechou a cara, bronqueou, ficou uma semana sem conversar comigo, aquele climão pesado. Depois o tempo foi passando e vovó me desculpou. De vez em quando, ela, que agora já morreu também, vinha e me pedia: vamos dar uma olhada no livro? E a gente se deliciava com o livro, que na verdade era mais do que um livro, era um verdadeiro baú. É porque se meu avô estava lendo o livro e recebia um cartão postal, punha o cartão dentro das páginas e ele passava a fazer parte do livro. Se recebia um santinho, idem.
De vez em quando, ele punha no livro um bilhete de loteria para ver se dava sorte. Nunca foi sorteado, mas não tenho dúvida de que o livro deu muita sorte para ele. Eu já contei tantas vezes essa história e para tanta gente diferente que nem sei mais o que é lembrança, o que é sonho e o que é imaginação. Mas folheio o livro e ele mesmo me dá a resposta. O que eu lembro, tenho. Olha só que história interessante, né? Faz parte do livro do Léo Cunha, Ninguém Me Entende Nessa Casa, que é um livro de crônicas, né? Crônicas e casos. O autor Léo Cunha escreveu e organizou 26 crônicas com fatos do cotidiano, cheios de histórias curiosas de família, de amigos e de lembranças. As crônicas apresentam cenas do dia a dia, misturando o real e o imaginário com a linguagem simples e acessível, o que garante uma leitura agradável e divertida. Então, antes da gente ir para as atividades, vamos ver o que o próprio Léo Cunha fala sobre o livro. Bom dia, pessoal aí do COC do Espírito Santo, especialmente para a Mari e para a Vitória, que me escreveram e-mails, pediram para eu fazer esse vídeo. É um prazer aqui estar falando com vocês, um abraço para toda a turma daí. Eu sou o Léo, autor do livro Ninguém Me Entende Nessa Casa, esse livro de crônicas que vocês estão lendo aí na escola. É um livro que eu curti muito fazer, né? Eu chamo ele de um livro de memórias disfarçadas, né? É um livro onde eu conto minhas memórias, casos que aconteceram comigo, com minha família, com amigos, outros escritores e tudo mais. E todos casos verdadeiros, né? Os mais absurdos são também verdadeiros. E eu quis contar, né? A gente vai reunindo histórias engraçadas, curiosas ao longo da vida. Eu quis reunir, né? Mas não quis fazer um livro de memórias. Eu quis fazer um livro com esses casos, né? Com histórias que cada uma tem um acontecimento, mas no conjunto poderia ser visto como um livro autobiográfico, assim, um livro de memórias minhas. E eu fiquei muito feliz de ver que o livro está fazendo sucesso e ficou um livro muito bonito, né? Com essas cores chamativas, um livro muito colorido. Eu estou muito feliz com ele. Tem outros livros de crônicas também, né? Por exemplo, o livro Tela Plana, Crônicas de um País Telemaníaco, que reúne apenas crônicas que falam desse mundo da televisão, né? Das novelas, dos filmes, dos telejornais, esporte, propaganda, tudo aquilo que a gente encontra na televisão, já que a televisão é um universo tão importante no dia a dia dos brasileiros, né? Então, algumas crônicas têm um olhar mais crítico, outras têm um olhar mais encantado, fascinado mesmo sobre a televisão, mas sempre com esse tema. Esse aqui é o esse aqui é o Manual de Desculpas Esfarrapadas, também da editora FTD, a mesma que publicou Ninguém Me Entende Nessa Casa. São casos de humor, crônicas de humor, né, que falam de mancadas, de bagunças, confusões, mentiras, tudo aquilo que de alguma maneira gera uma situação engraçada. E esse aqui é o Videntes, desculpa, esse é o Videntes e Outros Pitacos no Cotidiano, que é um livro que reúne crônicas baseadas em notícias curiosas, engraçadas que eu vi aí ao longo, né, dos últimos anos, que eu encontrei no noticiário, na internet, que está cheio de histórias curiosas, e eu fiz crônicas a partir daí. Espero que vocês conheçam esses outros livros também, e meus outros livros que não são de crônicas. Eu já tenho mais de 50 livros publicados, e nesta literatura infantil, juvenil, poesia, teatro, contos, novelas, enfim, né? Uma produção bastante variada, que eu sempre curti muito escrever nos mais variados gêneros, e espero que vocês também curtam, tá bom? Um abraço para vocês. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí de conhecer um pouquinho o Léo e ficarem curiosos aí para ler outros livros dele. Eu queria muito ler todos. Já li alguns livros e todos os livros que eu li foram realmente muito bons. Então vamos lá, vamos falar agora da interpretação da crônica. O que mais chamou sua atenção na crônica lida? Você já conhecia o autor da crônica, Léo Cunha, ou leu algum outro texto escrito por ele? A história que você imaginou antes da leitura é semelhante ao que foi narrado na crônica? Troque ideias. 4.
Assim como os personagens da crônica, você já leu algum livro mais de uma vez? Alguém aqui já leu algum livro mais de uma vez? Eu já. E vocês? 5. Durante a história, o narrador cita o livro Grande Sertão Veredas. Você conhecia esse livro ou seu autor? Bom, então vamos para a atividade escrita. As crônicas costumam explorar de forma literária um fato do cotidiano. Qual acontecimento do dia a dia foi apresentado no texto? Então, a crônica, conta fatos que acontecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Qual é esse fato que acontece nesse texto que a gente leu? 2. Assinale a alternativa correta a respeito da crônica lida. É uma crônica narrativa, pois apresenta uma história com personagens, narrador, tempo e espaço? Ou é uma crônica argumentativa, pois o cronista emprega argumentos para defender seu ponto de vista em relação a determinado assunto? Nós temos vários tipos de crônica, tá? A crônica, lembra que eu disse logo no começo da leitura que nós íamos ler uma crônica narrativa. Por que uma crônica narrativa? Porque ela apresenta personagens, narrador, tempo e espaço. Tá? 3. Assinale o tipo de narrador dessa crônica. Ele é um narrador personagem ou ele é um narrador observador? Lembrando esses tipos de narrador. Narrador personagem é aquele que, além de contar a história, ele participa dela. E o narrador observador, ele simplesmente conta os fatos sem interferência alguma e sem participação. Então, qual dos dois tipos de narrador é o narrador nessa crônica que a gente leu? Justifique sua resposta com um trecho do texto. Ou seja, procure um texto lá. Se for narrador personagem, o trecho tem que mostrar alguns itens ou pronomes ou verbos que estejam na primeira pessoa. Se ele for um narrador observador, tem que estar na terceira pessoa, os pronomes e os verbos. 4. Quem são os personagens da crônica lida? 5. É possível saber onde se passa essa história? 6. Quando se passa a história narrada na crônica? 7. Segundo o narrador, seu avô tinha um costume esquisito de ler o mesmo livro sempre. Letra A. Por quanto tempo ele manteve esse costume? Essa informação está lá no texto. B. O que o menino imaginou que poderia ter levado o avô a ler sempre o mesmo livro? Ele começou a imaginar várias coisas, várias situações. Copiem lá do texto essas coisas que ele imaginou pelo fato dele ver o avô dele lendo sempre o mesmo livro. Por que, de fato, o vô leu o mesmo livro por tanto tempo? Então, aqui é o real motivo pelo qual o vô leu tantas vezes o mesmo livro. 8. Como o livro é descrito pelo narrador? Então, o narrador ele faz algumas descrições do livro. Então, como ele é descrito? O que essa descrição revela sobre a relação do narrador com o livro e com o avô? Bom, vamos para a atividade 9. Por que o narrador afirma que o livro do avô era mais do que um livro, era um verdadeiro baú? 10. Apesar de nunca ter sido sorteado na loteria, o narrador afirma que o avô deu muita sorte. Ai, Jesus, peraí. Apesar de nunca ter sido sorteado na loteria, o narrador afirma que o livro deu muita sorte ao avô. Por que ele afirma isso? 11. Releia um trecho da crônica. Até que um dia eu, com meus 8 ou 9 anos, perguntei para ele: Ô vô, por que é que você nunca termina de ler esse livro? E ele me olhou com surpresa e diversão. Não, Léo, é que eu termino o livro e começo de novo. Termino e começo de novo, termino e começo. Letra A. Que tipo de discurso foi empregado nesse trecho da crônica? Discurso direto ou discurso indireto? Vamos relembrar então os tipos de discurso. O discurso direto
é quando o próprio personagem fala, ou seja, o narrador dá licença e dá a voz para o personagem. E quais são os recursos que são presentes no discurso direto? A presença dos dois pontos, o verbo de elocução, que anuncia que o personagem vai falar, e o travessão, que introduz a fala do personagem. O discurso indireto, ele é quando o próprio narrador reproduz a fala do personagem, tá? Então, nesse trecho aqui, a gente tem a representação do quê? De um discurso direto, porque a gente tem o verbo de elocução, a gente tem os dois pontos e a gente tem o travessão. Existe outra forma, sim, do discurso direto, que é quando a gente usa as aspas, né? Mas nas duas formas, o narrador dá licença para o personagem falar e há a presença do verbo de elocução. Letra B. Que forma verbal foi empregada para introduzir a fala do menino nesse trecho? Olha lá, o verbo de elocução que eu acabei de dizer. Perguntei. Que sinal de pontuação foi empregado para introduzir as falas dos personagens? Então, os dois pontos anunciou e que introduziu foi o travessão. Que outro sinal de pontuação poderia ser empregado com a mesma função? Tudo que eu acabei de explicar. Então, eu poderia, no lugar do travessão, utilizar as aspas. Bom, e com que função as reticências foram empregadas na fala do avô? Aqui no final da fala do avô. Para indicar interrupção de pensamento, para indicar continuidade de ação, para indicar uma hesitação na fala. 12. Leia o trecho a seguir e responda as questões. Daí que quando ele morreu, já velhinho, 90 anos de idade, eu só pedi uma coisa de herança, o livro azul de capa dura. Letra A. Qual é o significado da palavra entre aspas, herança? Por que esse trecho o autor inseriu entre aspas nessa palavra? 13. Em relação à publicação do texto lido, respondia às questões a seguir. Em relação à publicação do texto lido, responda as questões a seguir. Letra A. Onde essa crônica foi publicada originalmente? Letra B. Quais veículos de comunicação podemos encontrar textos desse gênero? E letra C. Qual é o público-alvo do gênero crônica, tá? A crônica ela é inspirada em fatos do cotidiano e costuma apresentar uma linguagem simples e acessível com marca de subjetividade. A crônica narrativa geralmente possui enredo curto com poucos personagens. Ela pode ser narrada em primeira ou terceira pessoa e trazer as experiências pessoais do autor, aproximando-o do leitor. Geralmente é publicada em jornais, revistas, livros e na internet. Eu já estava me esquecendo da palavra-chave. A palavra-chave da aula de hoje é cotidiano, tá? Crônica tem tudo a ver com cotidiano. A palavra-chave vai aparecer, aí vai ficar um tempinho. Eu vou ler aqui o último box e nós vamos terminar essa aula vendo mais uma crônica, tá? Mais uma crônica narrativa. O que eu lembro tenho. Isso foi uma frase dita por Léo Cunha em algum momento aí. Essa frase que finaliza a crônica é uma citação de Grande Sertão Veredas. Esse livro foi escrito por Guimarães Rosa em 1908, que nasceu, na verdade, Guimarães Rosa nasceu em 1908 e morreu em 1967, e ele escreveu em 1956 este livro. E aborda temas como o amor, a morte, o sofrimento, o ódio e a alegria por meio da história do jagunço Riobaldo. Assim como as demais obras do autor, destaca-se pela linguagem cheia de neologismo e inspiradas nas falas dos sertanejos e pela misticismo do sertão. Então, para finalizar, vamos ver mais uma crônica.
Mas o Paulão ainda é meu amigo, terminava o rapaz risonho, sentado à minha frente, enquanto dava tapinhas nas costas do tal Paulão. A maioria da mesa ria. Paulão soltava um sorriso de canto de boca, visivelmente constrangido. Eu observava atônito e pensava, chegamos à era do absurdo. Depois do politicamente correto, que nos atormentou há alguns anos, seguiu-se a onda do politicamente incorreto, em direta afronta ao movimento anterior. Junto ao modismo do stand-up comedy, produto americano que ganhou o gosto nacional mais do que fast food, o politicamente incorreto passou a ser defendido sob a bandeira da liberdade de expressão. Não se pode cercear o comediante. Piada é pra rir, não é pra ser levada a sério. Não faltaram processos, opiniões, críticas e defesas, mas faltou o bom senso. O problema maior não é o humorista profissional. Este pode ser facilmente driblado. Nem são necessários processos e intervenções judiciais. Muda-se o canal, pula-se a página do jornal, fecha-se a janela do vídeo. O maior problema é o piadista nosso de cada dia. Aquele que não tem preconceitos, só faz uma piadinha para descontrair. Afinal, é sem maldade. Aí, o riso da característica alheia, seja ela física, étnica ou de comportamento, banaliza-se e reclamar é coisa de gente chata. Paulão, obviamente, não gostou da piadinha do amigo, mas nada fez. Fossem crianças na escola, poderia reclamar de bullying com a diretora. Fosse no Velho Oeste, poderia desafiar o piadista para um duelo. Fosse um mundo civilizado, o colega nunca iria fazer tal piada. Mas estamos na era do absurdo, na qual ser insultado e esboçar qualquer tipo de reprovação é ser chato e intolerante. Um absurdo. Por isso, Paulão soltou um riso constrangido de canto de boca e, ao encontrar apenas em meus olhos algum tipo de apoio, levantou as sobrancelhas, deu de ombros e voltou a comer. Nunca o jargão popular fez tanto sentido. Rir pra não chorar. Pois é, gente, rir para não chorar. Bom, até a próxima aula. Respondam as questões, envie no Google Classroom e qualquer dúvida, pergunte. Beijinho, gente. Tchau, tchau.